Queridos irmãos, graça e paz, eu quero convidar você hoje a abrir a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Alguns domingos atrás, nós damos início à exposição desse texto, Filipenses capítulo 1, versos 1 e 2. Abra comigo, por favor. E nós vimos, primeiramente, a introdução. Veja comigo o que diz o texto sagrado. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos, antes de darmos início a essa exposição. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos pela tua palavra bendita. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine a mente, aqueça o nosso coração diante da Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Pois bem, queridos irmãos, então nós vimos a primeira parte da última feita, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Nós vimos o remetente da carta. E nós veremos nesta feita os destinatários da carta e as bênçãos da carta. Quanto ao remetente da carta, eu quero destacar apenas a última lição de que Paulo era servo de um grande Senhor. Quando ele diz Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E a palavra grega que Paulo utiliza ali, doulos, ela é mais do que servo, significa escravo. E nós vimos então que Paulo se chama de escravo de Cristo Jesus. Quando ele faz isso, ele faz por 3 motivos. O primeiro, ele deixa claro que é propriedade absoluta de Cristo. Cristo o amou e o comprou mediante um alto preço. Ele comprou com seu sangue, ele é dono dele. Segundo, ele deixa claro que deve a Cristo obediência absoluta, já que ele é o seu Senhor. Em terceiro lugar, ele deixa claro que ser servo de Cristo é a maior honra. E nós vimos então aquele texto de Êxodo capítulo 21, versos de 1 a 6, onde mostra aquele servo, aquele escravo com a orelha furada, isto é, aquele servo, aquele escravo que ama o seu Senhor e por isso ele não quer ser livre. Quando ele tem a oportunidade de ser liberto, ele diz, eu amo meu Senhor, eu quero servi-lo para sempre. Eu quero habitar com ele para sempre. Esse é o tipo de escravo, de servo, ao qual o Senhor nos convoca e nos chama a ser. Então, o escravo por amor é aquele que renuncia à sua liberdade e vive para obedecer o seu Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, então vejamos os destinatários da carta. O texto sagrado assim diz, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E há alguns pontos que devem ser destacados aqui. Em primeiro lugar, os destinatários identificados. Paulo escreve não apenas para um grupo seleto da igreja, mas para todos os santos. Paulo não faz acepção de pessoas, ele ama a todos e destaca a todos de igual modo. Na igreja de Deus todos são iguais, não pode existir um complexo de inferioridade nem de superioridade, um pensar que é maior que o outro pensar que é menor do que o outro. Não, todos nós somos membros do mesmo corpo, de Cristo. J. Motia diz que um dos aspectos mais ricos dessa vida para a qual fomos chamados e separados é que agora vivemos em comunhão com todos os santos. O mesmo Senhor que nos uniu a Ele mesmo, agora também nos une à comunhão de todo o seu povo. Somos um com todos os que pertencem à família de Deus, irmãos. A igreja de Cristo, ela é suprarracial, é supracultural e supradenominacional, ela está acima de tudo isso. Somos um só povo, um só rebanho, uma só igreja, uma só noiva do Cordeiro. Nós devemos trabalhar juntos pela fé evangélica e nos esforçamos para a unidade do Espírito no vínculo da paz, conforme o texto de Efésios. Em segundo lugar, irmãos, vejamos os destinatários definidos. Paulo agora define seus destinatários como todos os santos. J. Motier diz que parece estranho Paulo dirigir essa carta não aos filipenses, mas aos santos que vivem em Filipos.
O que essa saudação significa, irmãos? A palavra grega usada por Paulo para santos é hagios. Esta era a palavra mais comum para designar um cristão no Novo Testamento. Ela aparece mais de 60 vezes no Novo Testamento, enquanto a palavra cristão aparece apenas 3 vezes. William Barclay diz que para os ouvidos modernos, a palavra descreve uma piedade quase extramundana, relacionando-se mais com esplêndidos vitrais do que com o mercado. A palavra santos não significa pessoas sem pecado ou perfeitas, mas separadas do mundo para Deus. Não se trata de pessoas que foram canonizadas, mas se refere a todas aquelas pessoas que, eleitas por Deus, amadas por Ele, foram chamadas pelo Evangelho, transformadas pelo Espírito Santo para fazerem parte da família de Deus. Então essa separação ela não é geográfica. Nós não saímos do mundo geograficamente, nós estamos nele, mas não somos dele. Jesus orou em João 17 não para que fôssemos tirados do mundo, mas guardados no mundo. A santidade na Bíblia não é isolamento nos mosteiros ou templos evangélicos. Nessa mesma linha de pensamento, Werner Boy explica que diante da difundida má compreensão moral da palavra santo, como bom, puro, devoto, por exemplo, foi enfatizado que santo significa simplesmente pertencente a Deus, confiscado como propriedade de Deus. E isso é verdade, meus irmãos, mas não apenas isso. A santidade na Bíblia ela tem 2 aspectos, um posicional e outro experimental. Ser santo é ser separado por Cristo para uma nova vida. Por um lado, ser santo aponta para o que Cristo fez por nós. Romanos 1,7 diz a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, ser santo também aponta para o que fazemos por Cristo. Ou seja, a obrigação que temos de viver conforme essa nova posição em Cristo. Colossenses 3,12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Veja a palavra grega hagios, o seu equivalente hebraico, kadosh, se traduzem com muita frequência por santo. Para a mentalidade hebraica, se algo se descreve como santo, fundamentalmente significa que é diferente de outras coisas. Algo que, em certo sentido, é separado dos demais. A ideia fundamental de hagios, irmãos, não é apenas ser separado, mas, sobretudo, pertencer a uma diferente ordem de coisas ou viver em uma diferente esfera. Ralph Martin corretamente comenta que no Antigo Testamento Israel era o povo santo de Deus, separado das demais nações por ter sido chamado como posse de Yahvé e dedicado à adoração e culto do único Deus. A igreja do Novo Testamento estava bem ciente de seu lugar como sucessora dessa comunidade sagrada de Israel. E muito ousadamente ela apropriou-se do título de Santos de Deus, como marca desse destino. J. Motia sintetiza então de forma brilhante essa ideia de os cristãos como os santos. Ele diz: Paulo não está aqui preocupado com o que os cristãos são por natureza nesse mundo, mas com o que eles são pela graça aos olhos de Deus. Politicamente, eles são filipenses. E não há nada nisso, não há nisso tão grande honra. Mas a graça fez deles portadores da natureza divina, conferindo-lhes as honras das honras, oferecendo-lhes o próprio título e o caráter de Deus, chamando-os de santos. Em terceiro lugar, irmãos, vejamos os destinatários detalhados. Paulo escreve aos liderados e também aos líderes. Na igreja local, há comunhão. Nós vimos todos os santos. E liderança, bispos e diáconos, diz o texto sagrado. Paulo se dirige aos bispos e diáconos entre os santos e não acima deles. Perceba que Paulo escreve para os crentes e para os líderes, e não para os líderes e os crentes. Os crentes vêm primeiro.
Não são os crentes que existem para os líderes, meus irmãos, mas os líderes para os crentes. Os líderes não estão acima dos crentes, mas entre eles. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1 ao 4, diz: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. George Barlow corretamente afirma que os ministros existem para a igreja, e não a igreja para os ministros. Os líderes não são a igreja, mas sob a autoridade de Deus, eles servem e guiam o povo. No reino de Deus, meus irmãos, maior é o que serve. Quem quiser ser o maior, deve ser servo de todos. Nessa mesma trilha de pensamento, J.B. Galpid diz que a menção dos oficiais da igreja, depois dos membros da igreja, mostra como a ideia de Paulo acerca dos postos oficiais na igreja eram tão diferentes das ideias acerca do sacerdócio citadas em tempos posteriores, como nos dias de hoje, e seguem ainda dominando a grande parte da cristandade. Para Paulo, os oficiais eram apenas uma parte da igreja, e não uma ordem separada dela e sobre os leigos. Permanece, porém, a questão, irmãos, por que somente nessa carta Paulo se dirige também aos bispos e diáconos? Ralph Martin sugere que a explicação para essa menção, logo no início da carta, é que, de alguma maneira, eles desempenharam um papel importante na coleta da oferta enviada a Paulo. Por exemplo, se você olhar comigo Filipenses 4, a partir do verso 15, diz: E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Em 2 Coríntios 11, 9, Paulo disse: Estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Em 2 Coríntios 8, versos de 1 a 4, ele também disse: E também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Vejam, irmão, esses líderes desempenharam um papel importante na coleta da oferta enviada a Paulo. Que líderes são esses? Em primeiro lugar, os bispos. A palavra episcopos significa aquele que supervisiona. Caffin corretamente afirma que no Novo Testamento a palavra episcopos é sinônima da palavra presbíteros. Dessa maneira, os bispos não eram uma classe elevada de líderes sobre outros líderes. Essa ideia é estranha ao Novo Testamento. Bruce Barton diz que os bispos são aqueles que supervisionam, eles alimentam e protegem a vida espiritual dos crentes. No Novo Testamento, as palavras para pastor, presbítero e bispo são termos correlatos, descrevem a mesma pessoa. Os bispos cuidam dos de dentro, pastoreando a igreja e protegendo o rebanho. Atos 20, verso 28 ao 30, diz o seguinte: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Veja, por isso o Senhor nos convoca
atendei por vós. Pastorei a minha igreja. Em segundo lugar, irmãos, vejamos os diáconos. Enquanto os presbíteros cuidam dos de dentro, os diáconos são aqueles que cuidam também dos de fora, daqueles que carecem de assistência. Eles cuidam especialmente dos necessitados. O ministério diaconal ele foi instituído para atender a uma demanda na igreja primitiva, assistência aos santos. Veja comigo Atos capítulo 6, versos de 1 a 4. Diz o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então vejam, irmãos, enquanto o ministério dos bispos é de pastoreio para com os de dentro, o ministério dos diáconos é especialmente voltado para socorrer os necessitados dentro e fora da igreja. Em quarto lugar, irmãos, vejamos os destinatários posicionados. Paulo diz que os santos eles têm 2 endereços. Eles vivem em uma dupla dimensão. Eles são cidadãos do céu e também da terra. Eles vivem neste mundo e também nas regiões celestes. Vejamos então esses 2 pontos. Primeiro, os santos estão em Cristo. Eles habitam em Cristo antes de habitarem em Filipos. Eles são cidadãos dos céus antes de serem cidadãos do mundo. Eles estão identificados com o reino espiritual antes de estarem vinculados a um reino terreno. A igreja é um povo separado, não para viver em um gueto espiritual, isolada, escondida. A nossa suprema vocação é um chamado não apenas para sermos separados do mundo, mas sobretudo para vivermos em Cristo. Os crentes são santos em Cristo Jesus, isto é, mediante a sua união com Ele, que os reivindicou com o seu povo, que se tornou a base de sua nova vida. Os santos não têm essa posição perante Deus e essas qualidades a partir de si mesmos. Na verdade, é isso que diferencia o ser santo de todas as aquisições morais que um homem pode ter. Eles são santos em Cristo Jesus. Federer interpreta corretamente esse ponto quando ele diz que exatamente esse relacionamento com Jesus é o cristianismo em sua totalidade. Trata-se não apenas de saber a respeito de Jesus, nem mesmo de crer nele, mas de ser em Cristo Jesus, de viver toda a vida nesse ambiente e de estar enraizado nesse chão. William Barclay disse que ninguém que leia as cartas de Paulo passará por alto a frequência das frases em Cristo Jesus e no Senhor. Em Cristo Jesus aparece 48 vezes, em Cristo 34 vezes, e no Senhor aparece 50 vezes. Evidentemente, irmãos, estar em Cristo constituía para Paulo a essência do cristianismo. Marvin Vincent disse que quando Paulo fala que o cristão está em Cristo, ele quer dizer que vive em Cristo como o pássaro vive no ar, como o peixe vive na água, como as raízes de uma árvore na terra. Não há como dissociar essas coisas. Estar em Cristo é viver continuamente na atmosfera e no Espírito de Cristo. É viver em um mundo em que cada coisa nos fala dele. É viver uma vida na qual nunca nos sentimos separados dele, nem por só um momento, e de onde sempre nos sentimos rodeados e favorecidos por sua presença, por sua força e por seu poder. O cristão ele é diferente porque sempre e em todas as partes ele é consciente da presença de Cristo que o envolve, que o circunda. Em Cristo, meus irmãos, é o novo relacionamento em que o cristão vive. Em Cristo é o novo relacionamento em que eu e você precisamos viver. É em Cristo que recebemos a nossa salvação. Em Cristo, nós estamos seguros e temos todas as coisas de que precisamos. Em Cristo nos tornamos um novo povo com novos sentimentos. Recebemos uma nova mente ou uma nova maneira de ver as coisas.
Em Cristo, nós recebemos um novo encorajamento para viver como cristãos e novas habilidades para trazer esses incentivos à fruição. Estar em Cristo é tomar posse da plena salvação. Mas não apenas os benefícios que temos estão em Cristo, como também nós mesmos estamos nele. Segundo lugar, meus irmãos, os santos estão em Filipos. A igreja pertence a dois mundos, o terreno e o celestial. Ela está em Cristo, mas também está em Filipos. Nós somos cidadãos de dois mundos. Nós pertencemos ao mesmo tempo a dois reinos. Aqueles crentes tinham seus nomes arrolados no livro da vida no céu, mas também seus nomes estavam rolados na cidade de Filipos. Werner de Boer diz que é simultaneamente secundário. É importante que esses santos em Cristo Jesus, aos quais aqui se escreve, estejam em Filipos. É secundário, irmãos, pois o lugar e o ambiente de vida desses santos não é Filipos, nem qualquer outra cidade, e muito menos esse mundo, mas em Cristo Jesus. Se mudassem para Roma ou Atenas, nada se alteraria em sua condição essencial da vida. Continuariam sendo os mesmos santos em Cristo Jesus, estando em Atenas, estando em Roma, estando na China, no Brasil, em qualquer lugar que a igreja do Senhor esteja, são os santos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que a igreja tem um endereço espiritual e outro geográfico. Ao mesmo tempo que a igreja está em Cristo, ela está em Filipos. Aqui a igreja enfrenta lutas, crises, dores, perseguição. Aqui há dor e lágrimas. Aqui o diabo fustiga e ataca os crentes. Aqui alguns tropeçam e caem. Aqui cruzamos vales sombrios, andamos por caminhos juncados de espinhos e atravessamos desertos causticantes. Entretanto, ao mesmo tempo, nós estamos imperturbavelmente seguros em Cristo. Estamos assentados com Ele nas regiões celestes. Em terceiro lugar, irmãos, vejamos as bênçãos da carta. O verso 2 assim diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E nós destacamos aqui três preciosas verdades. Em primeiro lugar, a natureza das bênçãos. Paulo saúda a igreja com a graça e a paz. O que é que essa saudação significa? O que é que Paulo está desejando à igreja? Qual é o conteúdo dessa bênção? Qual é a natureza da bênção solicitada pelo apóstolo? William Barclay diz que quando Paulo adota e une esses dois grandes termos, graça e paz, charis e eirene no grego, ele realiza uma síntese maravilhosa. Ele toma a saudação de duas grandes nações e refunde em uma. Charis é a saudação normal grega, com a qual começam todas as cartas. Eirene é a saudação normal dos hebreus, a expressão de cumprimento dos judeus quando se encontram. Cada uma dessas palavras tem o seu próprio sabor, e cada uma se faz mais intensa, mais profunda e infinitamente preciosa pelo novo significado que o cristianismo lhe oferece. Graça e paz, em uma única frase, resultam em salvação para o homem integral, tanto do corpo quanto da alma. E não apenas prosperidade espiritual. O que é a graça? Charis é uma bela palavra que inclui as ideias básicas de alegria e deleite, de brilho e beleza. Com Cristo, a vida se faz encantadora, pois o homem já não é escravo da lei, mas filho do amor de Deus. Pela graça, nós temos o encanto supremo de descobrir Deus como nosso Pai. Assim, a graça é um dom imerecido. É o favor de Deus a pecadores. É a disposição de Deus dar o seu melhor àqueles que merecem o pior. Eu e você. J. Motia diz que graça é Deus sendo misericordioso, a ponto de estender o seu favor imerecido àqueles que estão desesperançados e desamparados, amando-os livre e soberanamente, oferecendo-os gratuitamente o contrário do que merecem. O que é a paz, meus irmãos? Eirene é uma palavra de enorme alcance. Ela nunca significa uma paz negativa, nunca implica a simples ausência de dificuldades. Preste atenção nisso. Paulo estava preso e ele saúda a igreja com a paz. Paulo fala da paz que excede todo entendimento em Filipenses 4:7 e também do Deus da paz em Filipenses 4:9. Ele dizia: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração
e a vossa mente em Cristo Jesus. E em Filipenses 4,9 ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nós temos paz com Deus, paz de Deus e o Deus da paz. Nessa mesma linha de pensamento, irmão, J. Motia diz que a Irene, o Shalom, é mais do que paz com Deus. No Antigo Testamento, paz, Shalom, combina harmonia, ou seja, paz com Deus e paz de Deus. De modo semelhante, no Novo Testamento, Irene fala de paz com Deus e também de paz de Deus. Por exemplo, Romanos 5,1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses 1,20 diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E porque ele faz a paz pelo seu sangue, Gálatas 5,22, diz que um dos frutos do Espírito é a paz. Colossenses 3,15 também diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Assim, essa paz, irmãos, é tanto a nossa experiência quanto a nossa força em tempos difíceis. 2 Tessalonicenses 3,16 diz: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Kent corretamente define paz aqui em Filipenses como a segurança e a tranquilidade íntimas que Deus ministra ao coração dos crentes e os guarda espiritualmente confiantes e contentes no meio da tempestade. Eirene significa, então, bem-estar total, algo que faz o bem-estar supremo do homem. Essa paz sempre tem que ver com as relações pessoais, a relação do homem com ele mesmo, com o próximo e com Deus. Você não vive mais em guerra. Você está em paz consigo mesmo. Você está em paz com seus irmãos. Você está em paz com Deus. Essa é a paz que nasce da reconciliação. A paz é uma bênção espiritual, física e material. É uma bênção temporal e eterna. Ela fala de um bem-estar completo. Em segundo lugar, irmãos, vejamos o alvo, então, dessa bênção. Essas bênçãos mencionadas, graça e paz, elas são endereçadas aos membros da igreja de Filipos, quer líderes, quer liderados. Todos os crentes podem e devem se apropriar da graça e paz. E isso é mais do que uma saudação. Essas dádivas devem estar não apenas na nossa boca, mas no nosso coração. Graça e paz não deve ser apenas um cumprimento no início de uma carta ou na abertura de um culto, mas uma experiência gloriosa na jornada da vida. Em terceiro lugar, irmãos, a fonte da bênção. Graça e a paz vêm da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Somente Deus pode dar graça e paz. A atitude de Paulo a respeito de Jesus Cristo não é meramente a atitude de um homem para com outro homem, ou de um erudito para com outro mestre, mas a atitude de um homem para com Deus. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Preposição de governa ambos os nomes, revelando que Deus Pai e Jesus Cristo têm a mesma substância, a mesma natureza, o mesmo poder. Só Deus pode reconciliar o homem consigo mesmo. Apenas Ele pode oferecer ao homem salvação. Essa bênção não provém de Paulo nem de qualquer líder ou concílio, mas de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A bênção não procede da igreja, nem dos líderes da igreja, mas do Deus bendito que salvou a igreja. Graça e paz seja convosco, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela tua rica palavra, pelas tuas poderosas promessas. Obrigado, Senhor, porque nós somos um em Cristo. Obrigado porque o Senhor chamou todos os santos, o Senhor separou homens e mulheres para ser a tua igreja, o teu povo. E o Senhor derramou da sua graça sobre nós. E o Senhor derramou da sua paz bendita, que excede todo o entendimento, sobre nossas vidas. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito
sejam convosco, meus queridos irmãos, e convosco permaneçam desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe.